Eu sou Andresa Pires, terapeuta de cura de paz, e aqui eu ajudo mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial. Com dedicação sempre, mas sem ficar se matando, ok? E aí, eu até trouxe alguns pontos aqui que eu vou ver com vocês, que é o seguinte. Se você viu seus pais brigarem por causa de trabalho, mulher não pode trabalhar, lugar de mulher é em casa, mulher precisa cuidar da família, dos filhos, cozinhar, lavar roupa, não sei o que, não sei o que lá. Se você passou por essa situação, porque o seu pai não queria que sua mãe trabalhasse fora, isso também vai refletir na sua carreira. Por quê? Você vai ficar sentindo que você está traindo o que o seu pai queria. Mas eu não estou nem aí para o meu pai. Não está no seu consciente, que é 5% e não manda nada. Inconscientemente, a gente tem essa fidelização. E não é só com o pai, não. É com a nossa geração inteira, com a nossa ancestralidade inteira. E aí, se você ouvia isso, se a sua família tinha essa crença de que lugar de mulher é em casa, é no lar, você vai refletir isso dentro da sua carreira e vai se boicotar. Às vezes você tem um sucesso e ele retrocede. Você é demitido, ou a empresa passa por uma reestruturação e não tem lugar para você. Enfim, sempre acontecem coisas que vão contrariar o sucesso da sua carreira. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Se você via seus pais brigarem por causa de trabalho, se tinha essa questão toda de que lugar de mulher é em casa, isso vai impactar, sim, no jeito que você vai trabalhar e relacionar e ter sua carreira, o seu sucesso profissional. Tá bom, mulheres? É isso que eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam, né? Mais do que aprender. E, por exemplo, né? Se dentro da sua casa, do seu lar, era um lar com muitas surras, era um lar com que na base da violência, resolviam-se as coisas na base da violência, você também vai ter problemas no trabalho. Por quê? Porque o seu inconsciente ele vai ficar o tempo todo em alerta para te tirar de situações de risco, de situações de apreensão. E dentro do trabalho, é muito comum dentro, né, do nosso ambiente de trabalho, nós termos desafios que nos pedem, que nos colocam em um momento de pressão, que nos pedem para ter uma certa calma, uma certa frieza para lidar com os problemas que surgem ali dentro de forma ponderada, de forma racional. E se você veio de um lar onde tudo era pancadaria, tudo se resolvia na base do grito, do tapa, da surra, do cocão, do beliscão, do puxão de orelha, do puxão de bochecha, e por aí vai, você, sempre que você estiver diante de uma situação de pressão, essa sensação que você tinha na infância vai voltar ao seu inconsciente, porque as emoções ficam presas nos nossos meridianos energéticos, e você vai se sentir estressada, né? Quantas pessoas estão aí passando pelo estresse no trabalho, tomando medicamentos, níveis de ansiedades muito altos, porque não sabem lidar com o desafio, a pressão, o conflito ali dentro do trabalho. Então, coloque isso no seu radar. Se você teve uma infância desse jeito, você precisa curar isso do seu inconsciente antes de você pleitear aí trabalhos, principalmente os que exigem muita atitude de você, né? Atitude no sentido de tomar decisões, de estar ali na frente, porque quando você tem uma pessoa sempre dizendo o que você precisa fazer, a hora que você precisa fazer, se você estava em pressão, você se sente mais, na sua infância, se você estava em pressão, e você tem esse tipo de trabalho agora, você se sente mais confortável, você se sente mais é um ambiente que você não precisa tomar decisões. Então, a culpa não vai ser sua. Você não vai ser punido, né? Porque o seu medo é punição, se você veio de um lar assim, tá? Se você não foi uma criança que sentia que era apoiada, que era incentivada naquilo que você tinha que fazer, vai lá, meu filho, faz mesmo.
tenta. Se você não conseguir, você tenta de novo. E se não for isso que você quer, você muda. Você sabe quando você pode errar na vida? Você tem a permissão dos seus pais para errar, para aprender por meio do erro e tudo mais. Isso é maravilhoso e não é tão comum. Agora até que mais, mas no passado era muito menos. Então, assim, quando você não teve isso, né, você aprendeu a não confiar. Você não tem aquela coisa de confiança. Porque a confiança em si, ela é desenvolvida na tentativa e no erro. Eu vou lá, tento, e se dá certo, né? Se eu consigo realizar, eu confio em mim para fazer aquilo. Eu confio em mim para fazer o que precisa ser feito. Mas, se você não tinha isso, você não tem autoconfiança, né? Principalmente no fazer. A gente está falando aqui de fazer porque a gente está falando de trabalho, tá? Eu vou isolar um pouquinho. Na hora que a gente falar de relacionamento aqui dentro do trabalho, eu vou trazer um pouco dessa confiança do ser autoconfiante, né? Mas eu estou falando da questão de ter confiança para fazer, para realizar uma determinada tarefa. E aí, se você não teve aquele incentivo lá na sua infância, você não vai ter isso no seu trabalho. Não vai ter esse sentimento de eu confio em mim. E se você não tem esse sentimento de confio em mim, você não vai correr riscos. Você não vai se colocar em posições onde você arrisca, né, para tentar ter sucesso. Então, assim, você não vai correr risco, você não vai querer se colocar em situações de incerteza, né? E não vai também aceitar ou se colocar em posições de liderança, de buscar, né, de guiar, de buscar a responsabilidade para você e guiar as pessoas por aquele caminho. Então, né, ou seja, falta de autoconfiança na adolescência, na infância, vai fazer com que você tenha uma carreira onde você não corra riscos, onde você não queira posições de liderança. Isso detona com a sua carreira, porque a gente precisa correr risco, a gente precisa ter posicionamento, né? A gente precisa ter uma certa postura para crescer no nosso trabalho. As pessoas precisam confiar que nós damos conta. Eles precisam confiar em nós, não importa qual seja o seu ramo. Se na sua infância tudo precisava ser dito para você, por exemplo, tudo seus pais tinham que dizer, eles faziam questão que fosse assim. Por exemplo, eu tenho que. Eles queriam que fosse assim, né? Eu quero que você tome banho no horário tal, eu quero que você faça isso no horário tal, vista essa roupa, coma essa comida. Se você não tinha aquela coisa de tomar a atitude quando criança, você esperava que tudo fosse mandado, que tudo fosse dito, no trabalho, adivinha que tipo de funcionário que você vai ser? Exatamente, aquele funcionário que tudo precisam falar, tudo precisam mandar, tudo precisam orientar. E ele fica ali, né? O batedor de prego. Tudo precisa ser mandado, ele só sabe fazer o que sempre mandam, ele não tem aquela iniciativa, não tem aquele pensamento. E muitas vezes até tem, viu, gente? Porque isso é inerente ao ser humano, né? A capacidade, a criatividade é nossa de natureza, a fonte criadora nos dá. Mas o que que acontece? Como ele não utilizou isso na infância, essa pessoa fica insegura, ela fica oscilando, ela prefere esperar que alguém fala, fulano, tira essa coisa daí, esse objeto daí e coloca em outro lugar, do que ela mesma ir lá e colocar e correr o risco de errar, porque, né, o tempo todo a gente está correndo o risco de errar. Errar é humano e errar é necessário. O aprendizado vem por meio do erro. Sempre foi assim. Você aprendeu a comer errando, a andar errando. Tudo que você aprendeu nessa vida, minha querida, foi o quê? Errando. E aí o que que acontece? Você se transforma numa adulta e aí você quer ficar à prova de balas. Eu não erro nunca. Eu não posso errar. Eu tenho que fazer certo de primeira. Esse tipo de pessoa que acha que nunca pode errar, que tem que fazer certo de primeira, já plim, 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 não consegue desenvolver tanto no trabalho.
Por quê, gente? Porque vai errar, né? Só não erra quem não está fazendo. Quem está com a mão na massa vai errar, sim, senhor. Tá bom? Então, e se não teve diálogo em casa? Ai, ai, ai. Sabe aquela casa em que nada se conversa? A gente não sabe o que está acontecendo, né? Todo mundo confuso, o pai não conversa com os filhos, se o pai está desempregado, você descobre depois de 3 meses. Sabe aquela casa? Ninguém fala nada, não tem diálogo para nada, não resolve nada na base da conversa? Então, se você vem de um lar assim, você não sabe negociar, você não sabe ter conversas difíceis, você não sabe dialogar ali os seus problemas, as suas dificuldades. E o que acontece com uma pessoa dessa dentro do trabalho? Vai sofrer muito, né? Por quê? Porque não sabe comunicar. Principalmente, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, quando a outra pessoa é uma figura de autoridade. Porque a autoridade ela vai gerar um certo desconforto aí em você. E aí, se você não teve diálogo em casa, diálogo no trabalho também vai ser mais difícil. E isso, claro, que atrapalha muito o seu crescimento, a sua ascensão. É muito melhor trabalhar com alguém que fala o que espera de você. Né? É muito melhor ser a pessoa que fala para o subordinado o que espera dele, não é? Que quando não gosta, conversa sobre o que não gostou, com jeitinho, né? Tudo pode ser dito, minha gente. Tudo, absolutamente tudo pode ser dito, desde que você escolha o jeito em que você vai dizer. O que faz você ser educado ou não, né? Ter jogo de cintura ou não para resolver as coisas, é o jeito como você resolve as coisas.